Projeto Integrador 6. Curso de Licenciaturas, segundo semestre de 2022. Polos de Ilha Comprida e Juquiá. Além da sala de aula, tecnologias digitais como ferramentas de capacitação dos colaboradores. Alunos: Helenice Regina Ferreira Souza, Maricel Barbosa Ferreira, Marisa Albuquerque Gonçalves, Valdirene Aparecida Mestre, Valdair Pupo Ferreira. O presente trabalho foi desenvolvido a partir da observação da necessidade da capacitação das profissionais escolares, notadamente as auxiliares de desenvolvimento infantil, para o bom desenvolvimento de suas atividades no ambiente educacional, utilizando-se para tal as tecnologias digitais disponíveis. Tivemos em mente o princípio da formação continuada, essencial para o bom desenvolvimento de toda a equipe pedagógica. O meio escolhido para alcançar nossos objetivos foi a elaboração de um minicurso, com a finalidade de apresentar às ADIs os pontos da BNCC e sua importância no contexto escolar. O município de Ilha Comprida está situado na microrregião de Registro, no Vale do Ribeira, contando com aproximadamente 10 mil habitantes, de acordo com o site oficial da cidade. A região central conta com 3 centros de educação infantil, coordenados pelo Departamento de Educação Municipal. Os funcionários desses centros são admitidos por meio de processo seletivo ou concurso público. Dentre todos os colaboradores, temos os ADIs, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, que são responsáveis por estar em sala de aula junto com o professor, auxiliando no desenvolvimento das atividades, zelando pelo bem-estar das crianças, participando dos planejamentos se necessário. Apesar da função ser abrangente na teoria, sabemos que na prática o profissional acaba tendo ainda mais funções, considerando que parte do horário do professor é dedicada a momentos de planejamento e desenvolvimento de material didático fora de sala, deixando assim a responsabilidade de dar continuidade ao planejamento diário para o ADI. Dentre os requisitos para ingressar no cargo, temos apenas que o candidato deve ter o ensino médio completo, ou seja, esse profissional nem sempre está capacitado para reconhecer a importância das atividades propostas, bem como observar pontos importantes durante a realização delas. De acordo com o Instituto Neurosaber, registrar as atividades é importante por motivos como entender melhor os comportamentos das crianças, identificar necessidades especiais, documentar habilidades, dificuldades e desafios, revelar o estilo de comunicação da criança, entender como ela interage com os colegas, dentre outros. Visando direcionar o olhar do ADI para pontos importantes da pedagogia, bem como auxiliá-lo a desenvolver a função com mais segurança e propriedade, desenvolvemos um minicurso voltado para o funcionário citado, para que possam ser treinados com qualidade, tenham suas dúvidas supridas quanto à aplicação de atividades e saibam a importância do seu trabalho dentro do ambiente escolar. O SEI, não mais chamado de creche, tornou-se uma instituição não apenas com o propósito de recrear e cumprir a função social de estar com as crianças em período integral, para que seus pais e familiares possam trabalhar, estudar, etc. Agora temos que esse local desenvolve um importante papel de preparar o aluno para seus anos iniciais do ensino infantil. Quando se apresenta o planejamento de aula, devemos lembrar que não se trata apenas de aplicar a atividade. Elas precisam ser pensadas e fundamentadas para que possam ser transmitidas e aplicadas com a melhor metodologia. Diante do exposto, ter um colaborador em sala que fica todos os dias, durante o dia todo, mas que desconhece das práticas, além de sobrecarregar o professor, torna a aplicação das atividades ineficiente. A educação infantil é um direito constitucional, conforme nos diz o artigo 208 da Constituição Federal. O artigo 29 da LDB diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. O profissional capacitado para estar em sala de aula é o pedagogo, mas no SEI Anjo Meu, este tem seu expediente menor que o horário de funcionamento, ou seja, em determinada parte do horário de aula, as crianças são assistidas apenas pela ADI.
Para nortear nossa ADI, devemos começar instruindo-a através dos campos de experiência: o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, nos termos da Base Nacional Comum Curricular. A fim de analisarmos a familiaridade da ADI em questão com a pedagogia, elaboramos um formulário por meio da plataforma Google Docs, com perguntas relacionadas à BNCC. A partir da pesquisa de caráter qualitativo, demos início à elaboração e aplicação de um minicurso, cuja finalidade é apresentar os conceitos básicos da pedagogia e, mais especificamente, da BNCC. Em linhas gerais, o minicurso é um material de curta duração, no total de 15 horas, divididas em 3 módulos de 5 horas cada, que possui como escopo o ensino-aprendizagem a partir da apresentação de conceitos norteadores da pedagogia. Quando falamos sobre a relação com crianças em fase de desenvolvimento, devemos sempre lembrar que é uma fase extremamente complexa e que as mudanças acontecem de forma rápida, e que um olhar diferente, capaz de identificar um atraso nessa fase, é crucial para que este seja tratado de maneira eficiente. Diante disso, podemos dizer que a elaboração de um curso que prepara os profissionais de sala para um olhar afiado em relação às devolutivas dos alunos tem grande eficiência na resolução das dificuldades observadas. Ainda assim, mesmo que tentando colocar o suficiente, apenas um minicurso não consegue aparar todas as arestas pedagógicas de um profissional leigo. Acreditamos que com o tempo conseguiremos uma melhoria no quadro geral. O acesso remoto a cursos de capacitação é uma poderosa ferramenta educacional, mesmo que algumas pessoas ainda tenham dificuldade com conexão de internet e no manuseio de alguns recursos tecnológicos. É de grande valia salientar que devemos valorizar os profissionais que se disponibilizam a buscar qualificação, a fim de aprimorar o desenvolvimento de suas atividades. Nós, como futuros professores e pedagogos, sabemos que ter profissionais capacitados caminhando ao nosso lado torna o trabalho prazeroso e gratificante.